mas acabei por fazer nessa altura. E durante essa atividade tive conhecimento de uma outra bolsa, na altura no Instituto de Investigação, e fui para lá. E, portanto, não tive tempo sequer de procurar nada, porque foi o que me apareceu na altura e a bolsa inicial foi para trabalhar no queijo de azeitão e eu achei perfeito, era ótimo, era uma área que eu gostava muito, mas na bioquímica do queijo de azeitão, já nessa altura, e depois fui para a unidade de tecnologia dos produtos vegetais, do antigo LENETI, que era um laboratório do Estado, e que durante um tempo também estive lá como bolseira. Enquanto eu estive lá como bolseira, na unidade de tecnologia dos produtos vegetais, portanto sempre continuando um bocadinho na vertente da bioquímica dos produtos vegetais, surgiu a oportunidade de fazer, de concorrer à posição de investigadora e, portanto, concorri na altura, tive a sorte de ficar admitida, de ser a primeira, ficar em primeiro nesse concurso. E, portanto, estava já investigadora lá. Já tinha feito até umas provas que se fazem para passar de investigador auxiliar, que é a base, para investigador investigador estagiário para investigador auxiliar, e estava muito bem já na categoria de investigador auxiliar quando apareceu o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e que eu pensei, ora nem mais, vou estudar mais um bocadinho porque sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, e então entrei para esse mestrado. Quando estava a meio desse mestrado, abriu um concurso no ISA, e eu pensei, bem, a seguir ao mestrado o ideal é fazer um doutoramento. E, portanto, na altura era muito complicado estarmos a pagar do nosso bolso um doutoramento, havia bolsas, já na altura havia bolsas FCT, mas não eram assim tão fáceis de ganhar, sobretudo para as pessoas que queriam fazer em Portugal, era sobretudo para ir para fora, e eu entretanto já tinha 2 bebés, porque era uma coisa que eu sempre quis, eu não vou deixar a parte de ter filhos para o fim, eu vou ter filhos e ainda tive o meu filho no último ano da faculdade, portanto era daquelas alunas que hoje nós dizemos, olha para aquela, ainda está a estudar e já está grávida, era eu. Eu e uma colega de curso, por acaso éramos as duas muito amigas e aconteceu-nos às duas na mesma altura. E, portanto, tudo foi acontecendo, nunca a carreira ficou para trás, que eu nunca permiti, nunca deixei o resto da minha vida para trás e, portanto, confesso que foi ali uma altura um bocadinho complicada. Entrei para o ISA, também no mesmo processo, nestes concursos públicos, e entrei para trabalhar com o professor Luís Campos, porque ele queria uma pessoa que gostasse de trabalhar em bioquímica, e portanto lá fui eu para a secção de química naquela altura, trabalhar na bioquímica sempre aplicando aos produtos alimentares. E de uma maneira geral, aos produtos vegetais, sobretudo, de uma maneira geral vocês veem aparentemente era uma coisa um bocadinho lateral à engenharia alimentar propriamente dita. Mas quando eu estava no Instituto de Investigação, aquilo que nós fazíamos era apoio à indústria. E, portanto, nós íamos às fábricas, quando eles tinham um problema, uma coisa que ficava muito castanha, outra coisa que eram os sacos de enchimento acético que afinal rebentavam porque aquilo não estava bem estabilizado, tínhamos que ir programar os tratamentos térmicos, tínhamos que ir controlar, às vezes, alguns processos e perceber, sobretudo, alguns problemas que eles tinham, e foi das alturas mais interessantes em que eu aprendi mais na minha vida, porque o facto, eu nunca quis trabalhar numa indústria, mas o facto de ir à indústria, usar o nosso conhecimento para dar apoio ao trabalho que se faz numa indústria é muito interessante e é muito gratificante. E depois, como resultado de estar num Instituto Superior de Agronomia, mas já numa área que não era tanto ligado à engenharia alimentar, acabei por ficar um bocadinho menos ligada à indústria propriamente dita, mas o meu interesse sempre foi conseguir perceber o que é que nos alimentos, como é que se explicam as alterações, as modificações, e portanto aquilo que vocês já sabem, aquelas coisas que eu normalmente vos ensino e que são na verdade a minha grande paixão. E pronto, não quero estar aqui a ser mais chata, perguntem lá mais coisas.
Então, já agora, se me permitem, eu tive um percurso bem diferente. Eu estava na vossa posição de acabar e dizia, eu só quero indústria, não quero mais nada. Houve um professor que me contactou para eu ficar no Instituto Superior de Agronomia, para concorrer, e eu disse, não, eu sou engenheira agroindustrial, na altura era assim que se chamava, eu vou para a indústria. E fui para o Complexo Agroindustrial do Caixão, a minha primeira entrevista foi no Parque de Campismo de Chaves, e de facto foi extremamente enriquecedor, porque estive quase 3 anos num complexo em que havia 9 fábricas. Eu era adjunta do diretor de produção e nós fazíamos toda a planificação de produção, desde a fábrica dos laticínios até à fábrica dos hortoindustriais, que tinha toda a parte das polpas, dos concentrados, não sei o quê, até uma fábrica de frutos secos, um lagar de azeite, enfim, havia 9 fábricas. 9 fábricas assentes numa filosofia muito atual, por acaso, muito naquela postura de economia circular. Aquele complexo tinha, só para vos dar um bocadinho o exemplo, tinha a fábrica dos frutos secos, onde se quebravam amêndoas e nozes e por aí adiante, aquelas cascas eram utilizadas na caldeira geradora de vapor para a parte que precisava calor, a água dos condensadores daquela parte era utilizada para lavar lãs na outra fábrica de lavadaria de lãs e havia uma destilaria para destilar tudo o que era fermentado e que não era para a via direta de alimentar. Portanto, isto pensado por alguém há 60 e tal anos, eu não fui para lá há 60 e tal anos, certo? Mas aquilo tinha nascido há 60 e tal anos. Foi de facto uma experiência extremamente enriquecedora. Mas há uma coisa que vos devo dizer, quando temos alguma curiosidade, o irmos para a indústria, apesar desta diversidade, depois também satura, porque no ano a seguir é igual, um bocadinho mais do mesmo, e não foi só isto, aquele complexo agroindustrial tinha sido pensado muito antes do 25 de Abril, e no 25 de Abril o mentor daquilo tudo, o Sr. Engenheiro Camilo Mendonça, que faria este ano 100 anos, foi para o Brasil. Foi obrigado a ir para o Brasil. No meio disto, a gestão do complexo foi entregue a uma junta militar, fantástico, e aquilo entrou em descalabro. E quando eu depois entrei para lá, em 82, aquilo já estava muito em declínio. E passado pouco tempo, aquilo entrou mesmo em declínio, e eu fui para o ensino, pronto. Depois fui primeiro para o TAP, para Vila Real, depois por questões pessoais para o ISA. E aí é o percurso normal, pronto, não vou gastar mais tempo com isto. É o que a investigação tem de muito interessante, é isso, nós tínhamos, um dia eram pinhões, no outro dia era o mel, no outro dia era polpas de tomate, no outro dia era feijão verde, no outro era feijão, era enlatados, eram desidratados, cada dia era uma coisa, e nós tínhamos que dar resposta às coisas, e de facto claro. Uma equipa, estava integrada numa equipa fantástica, e que fiz grandes amigos nessa altura, mas é uma grande riqueza em termos de aprendizagem. Então, se calhar agora, se me der licença, eu posso contar a minha história, que também é completamente diferente da vossa. Na verdade, eu tenho uma formação base não em engenharia alimentar, a minha formação base é em engenharia química, e dentro da engenharia química, depois eu colei-me um bocadinho, ou explodi um bocadinho, a parte mais relacionada com o processamento de alimentos. Portanto, eu venho daí. O meu doutoramento foi feito em processos de extração com membrana, já aplicados à concentração de sumos de fruta a baixa temperatura, e é aí que eu me colo um bocadinho à área alimentar. Portanto, quando eu acabei a licenciatura, eu nem tive que pensar, ou melhor, eu tive que decidir, vou fazer o doutoramento porque me ofereceram um tema ou não vou. E aí tenho alguma pena não ter passado algum bocadinho pela indústria. Mas a partir do momento em que eu entrei no doutoramento, logo a seguir à licenciatura, as coisas depois encarreiraram já numa carreira de investigação. Já foi mais difícil procurar algo numa indústria. As coisas evoluíram para um pós-doutoramento, evoluíram para um contrato de investigação e evoluíram para o contrato de professor auxiliar no ISA. Aquilo que eu tenho a acrescentar é que queria-vos dar esta abordagem que é
muitas vezes onde nós começamos não quer dizer necessariamente onde vamos acabar. Ou seja, vocês têm uma formação base em engenharia alimentar, mas não é só em engenharia alimentar. Como vocês são engenheiros, vocês têm valências em várias coisas. Abre-vos portas que vocês podem não estar a pensar agora neste momento. Por isso é que é preciso estar sempre alerta. Estão alerta a lugares que podem aparecer, a solicitações, que não têm que ser exatamente no processamento de um produto alimentar. Podem ser em coisas relacionadas, nas quais vocês também se podem como é que eu ia dizer, rever e gostar, e têm valências para isso. Pronto, isto é aquilo que me aconteceu. Eu comecei em engenharia química e acabei em engenharia alimentar, porque as coisas estão relacionadas. Há uma linha, um fio condutor que me fez chegar aqui. Porque até mesmo as disciplinas que eu dou no ISA estão muito relacionadas com a minha formação de base em engenharia química. Os fenómenos de transferência, as operações unitárias, até mesmo as embalagens, que têm muito a ver com materiais e com transferência, o projeto industrial. Portanto, as coisas estão muito ligadas. E aquilo que eu quero realmente realçar é, daquilo que eu conheço, as coisas estão muito interligadas e vocês não podem ser muito focados, não estarem focados só numa coisa, mas abrirem o leque, estarem despertos para abrir o leque. Era esta a mensagem que eu queria deixar. Por acaso, uma das perguntas que eu ia perguntar a seguir, porque também nos fizeram chegar ao Instagram, e eu não sei se a pessoa está aqui presente, era se os professores achavam que era uma mais-valia hoje em dia nós tentarmos alargar o nosso leque noutro mestrado, noutro tipo de mestrado, não engenharia alimentar, que pudesse complementar, ou não sei se os professores querem responder a isso. Não, vocês não, na minha opinião, é assim, se vocês começam com uma licenciatura em engenharia alimentar, o mais direto, para mim o mais lógico seria acabar os estudos com um mestrado nessa área. Porque isso vai condensar, vocês vão ter um conhecimento mais profundo daquilo que vocês já falaram até agora, na parte do processamento alimentar. E não só, lá está, é que vocês depois no mestrado vão ter competências a nível de marketing, a nível de economia, vão ter, lá está, essas competências mais transversais. Para terem essas competências não precisam de ir para um mestrado de gestão. Vocês aqui já têm essas competências no nosso mestrado. A não ser que tenham um ponto de vista completamente diferente. Vocês digam, olha, eu acabei uma licenciatura em engenharia alimentar, não me estou a rever mesmo nesta área, estou-me a rever mais numa área X, que é completamente diferente. Pronto, isso aí cada um sabe o seu interesse, o seu gosto específico, mas para ter uma abrangência maior, na minha opinião, não sei se os meus colegas concordam, mas na minha opinião vocês não precisam de ir para um mestrado diferente, porque acho que conseguem atingir isso no nosso, digamos assim. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu acho que vocês têm uma formação de 5 anos de uma determinada área. Acho que é uma formação muito melhor do que aquela que nós tínhamos antigamente. Eu acho que os alunos hoje em dia aprendem coisas na universidade que nós não aprendíamos. As coisas são diferentes, nós também aprendemos outras coisas, se calhar, mas penso que para a vossa formação o vosso curso está muito mais bem organizado e muito mais bem, dá-vos ferramentas muito melhores para aquilo que são os desafios que vão encontrar no dia-a-dia, e acho que pontualmente podem ter necessidade de aprender mais qualquer coisa. Ouçam, para quem gosta de estudar, é muito aliciante nós colecionarmos cursos uns atrás dos outros. Mas eu acho que há uma aprendizagem que cada um de nós deve fazer, sem ser obrigatoriamente fazendo um curso. Imaginem que vocês vão para uma empresa e precisam de conhecimentos muito técnicos de gestão. Se calhar têm que fazer qualquer curso de gestão.
porque é uma coisa que se calhar é difícil de desenvolverem sozinhos. Não quer dizer que seja absolutamente necessário, não quer dizer que para o dia-a-dia, para um funcionamento em que alguns conceitos de gestão são importantes, vocês não consigam lá chegar sozinhos. E esta, muitas vezes, a autonomia que nós temos é muito gratificante e é suficiente sem termos que estar a fazer outra formação, porque lá está, com outra formação numa área, se calhar vocês vão ter uma data de conceitos que não vos interessam muito. Ok? Portanto, eu acho que o ideal é deixarem as coisas acontecerem e pontualmente dizer, não, eu preciso de fazer, nem que seja 2 ou 3 cadeiras nesta área. E hoje em dia há essa possibilidade. Vocês até podem encontrar uma cadeira interessantíssima numa universidade qualquer e fazerem isolado, uma unidade curricular isolada. E se calhar isso é útil. Ou não, mas depende muito daquilo que vocês sentirem que eu não estou a progredir na minha carreira profissional porque me estão a faltar aqui conhecimentos muito específicos desta área que eu não consigo ter sozinha. Então aí sim, procurar alguma coisa nessa área. Eu conheço colegas meus que fizeram uma licenciatura, por exemplo, em Engenharia Química, fizeram depois um doutoramento em Engenharia Química, foram trabalhar para uma empresa e acabaram por fazer depois o curso geral de gestão, por exemplo. Quer dizer, isso tudo depende da disponibilidade para aprender e da necessidade que se tem ao longo da vida. Portanto, no mestrado, eu acho que vamos ter ferramentas base para progredir para mais tarde, digamos assim. Nunca um mestrado, seja ele qual for, nunca vos vai dar tudo exatamente aquilo que vocês vão precisar para a vossa vida profissional. Vai ser uma aprendizagem constante, quer seja no vosso local de trabalho, quer seja fazendo formações a posteriori que vocês acham necessárias para complementar. Nenhum mestrado vos vai dar as ferramentas todas. E portanto, acho que não tem que pensar muito nisso. E eu, já agora, para introduzir aqui, se me permitem, já a questão da Ordem dos Engenheiros, sob o ponto de vista da Ordem dos Engenheiros, vocês só têm, para poderem ter a tal carteira profissional, têm toda a vantagem em fazer os 2 ciclos num curso de Engenharia. Serem os 2 de Engenharia. 5 anos. Até porque só 3 anos é pouco, manifestamente. E uma engenharia só fica verdadeiramente consolidada com os 5 anos. Nesse sentido, e sob o ponto de vista de ordem, porque eu não sei quando. Bem, continuemos ainda, depois eu introduzo a questão da ordem. Já, se calhar, ultrapassei aqui. Eu só queria então acrescentar, não falei do meu percurso académico, porque em relação aos meus colegas, ele é bastante mais como é que eu ia dizer, no mesmo caminho, no mesmo sentido. Eu acabei o curso também, entretanto no ISA ainda tinha feito formação na área tropical, havia um grupo de disciplinas na área tropical que me interessou, eu sempre gostei de alimentos, alimentação, nutrição também, saúde, mas muito à base da alimentação. E o curso oferecido pelo ISA, de facto, dava uma abrangência muito grande, eu acho. E hoje, na altura, se calhar eu não entendi tão bem algumas disciplinas que tive, em comum até com os agrónomos, mas hoje em dia, portanto, e há um tempo a esta parte, acho que foi muito importante para a minha formação. E foram 5 anos. E acho que, de facto, como a professora Margarida agora estava a dizer, e o professor Vítor anteriormente, acho que eu compreendo que, de facto, pós-Bolonha, digamos, compreendo o vosso interesse em possivelmente completarem algumas áreas ou complementarem, mas 3 anos eu penso que é pouco. Só com 3 anos é pouco para depois irem para um curso completamente diferente, porque em termos de base, de sustentação de base, de curso de engenharia, acho que realmente era importante fazer mais os 2 anos. E depois complementar posteriormente. Por um lado eu entendo, por outro lado acho que vos dava maior segurança também a nível profissional na área da engenharia, e nomeadamente a engenharia alimentar. Bom, e portanto agora conjugando aqui as 2 coisas, só dizer muito rapidamente, eu acabei o curso, fiz também um estágio na área tropical, gostei também da área, gostei de trabalho de laboratório, ensinar não estava muito nos meus horizontes, de qualquer maneira. É assim, a vida conduz-nos, muitas vezes a gente pode ter planos, mas às vezes a vida tem planos para nós.
não é, como se costuma dizer, e portanto, fui seguindo, digamos assim, o fluxo, e fluindo, entretanto, houve concurso, abriu concurso para o ISA, e entrei. Passado mais ou menos um ano depois de meter, e pronto, ainda estou no desenho, e não tarda muito a deixar o ISA, não é, até pelos anos que já lá estou. E o que é que eu tinha, o que é que me prendeu também à vida académica e à investigação? O gosto pelo estudo e conhecimento, sobretudo isso. Portanto, a indústria não tem, de facto, não passei pela indústria, não tenho trabalho ao contrário aqui de alguns dos meus colegas, e portanto, não, nessa área, não tenho um contacto direto de trabalho na indústria, porque por razões diversas, mas uma delas é que eu achava que talvez fosse um trabalho mais rotineiro, e eu gostava era de saber, de investigar, mas é isso, muito rapidamente é isso. Eu acho que vocês pronto, isso de ponderar, de facto, o que fazer ao fim da licenciatura é de ponderar mesmo, portanto, de ponderarem se não será mesmo de fazer os 2 anos seguintes que vos vão consolidar aqueles conhecimentos que vos foram transmitidos na licenciatura com mais segurança, digamos assim. Pronto, e para já. Falta-nos ouvir o percurso da engenheira Lídia. Pois, professora Lídia, já me se falta quiser. eu, então vamos lá, então, rapidinho. É assim, eu sou mais velha que os outros professores aí. Acontece que já nasci na indústria e nas empresas, e a minha paixão é a dinâmica das empresas e das indústrias, sou completamente varrida por essa área. Portanto, eu comecei a engenharia desde os 5 anos que eu já dizia que queria ser engenheira. Não havia engenharia alimentar no princípio da década de 70, a engenharia alimentar só vem depois do 25 de Abril, depois de 74, 77, 78, por aí, não é? Foi, 78. E, portanto, como o sonho era o técnico, engenheiro era técnico, naquele tempo, pelo menos era para mim, e, portanto, fui para o técnico e sou licenciada em Engenharia Química. Mas posso-vos garantir que a cadeira de Metalurgia, o projeto da cadeira de Metalurgia foi aço para leite, o meu projeto final de curso foi tomate em pó. Portanto, como estão a ver, a Engenharia Química sempre virada para a área alimentar, porque, de facto, a indústria onde eu nasci era a área alimentar. Acabo o curso, estive sempre ligada à área alimentar, quer eu queira, quer não, nasci lá, era lá em casa e a conversa era sempre alimentar, não havia outra hipótese. E, portanto, fui sempre assessora da empresa, quer eu quisesse, quer não. Infelizmente, nunca descontei para a Caixa nem para nada dessas coisas, por isso é que estou aqui aflita, porque ainda não me reformei, porque já tenho anos, ainda não me reformam, bem, mas adiante. O sonho não era ser professor, nunca foi, pelo contrário, fugi de tudo o que seria ensino, só que acontece que a loucura era indústria, era empresas, acontece que em 1978, quando eu acabo o curso, tínhamos acabado um PREC, que foi o tal processo de revolução no país. E como a engenheira Margarida disse muito bem, tudo o que era grande empresa da indústria, química então ainda melhor, tínhamos grandes grupos industriais de química, que a seguir aos 74, 75, em 75 entrou o Partido Comunista a governar este país e, portanto, os empresários tiveram que fugir e as empresas ficaram nas mãos das comissões de trabalhadores. E as comissões de trabalhadores sabiam tanto de engenharia como eu sei de direito. E, por conseguinte, não conseguiram aguentar as empresas foram todas à falência, como é lógico, e nós queríamos trabalhar, queríamos empregos, tínhamos projetos a crescer em Sines, tínhamos projetos a crescer da CUF, tínhamos projetos a crescer da indústria química pesada, porque a química tem química pesada e química fina, por exemplo, a cosmética é química fina, a parte alimentar pode ser um pouquinho da química fina, e, portanto, o que me aconteceu foi que não tive emprego em lado nenhum, como é lógico. E, portanto, lá tive que eu ir dar umas aulitas porque, entretanto, já era casada e, portanto, tinha que sustentar-me e tínhamos que nos sustentar e eu fui para a ensino. Pronto, fui para a ensino, entretanto, nasceram os filhos e, entretanto, entrei também num concurso, entrei para o ISEL, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e só depois da minha filha mais nova entrar na pré-primária é que eu fui fazer o mestrado, o primeiro mestrado que houve da área alimentar, em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com a engenheira Luísa Louro e com mais outros colegas. E foi aí.
Entretanto, empresas, eu estive sempre ligada à área láctea. Fui a primeira pessoa, depois do mestrado, a embalar queijo fresco. Naquela altura não havia embalamento para queijo fresco, era a granel. Não tem nada a ver com as embalagens que hoje existem, mas foi a primeira. E porquê? Porque foi uma feira a Milão e comprei as embalagens que eram de Paris, mas acabaram por vir cá parar a Lisboa e comecei a vender brutalmente naquele tempo no Carrefour, aos domingos era uma venda maluca. O que é que eu vos acho que devem fazer? Sigam o vosso percurso, façam a licenciatura, até porque a licenciatura dá muito pouca bagagem para aquilo que vocês necessitam. Tenham um sonho, tenham paixão, a área alimentar é apaixonante. Tenham um sonho grande, tenham a vossa autoindústria, tenham o vosso autoemprego, entrem na indústria das empresas, desde que sejam empresas, como é que eu vou dizer, com interesses, não públicas, porque as empresas públicas tendem a cair mais dia menos dia, que foi o que aconteceu com a experiência da Engenharia Margarida Moldão. Há desafio todos os dias, há dinâmica todos os dias, há sempre vontade de fazer mais, melhor. Portanto, façam os 5 anos e depois a seguir façam pequenas coisas, os minis da gestão. A gestão é muito importante, a gestão de pessoal é muito importante, a gestão de recursos humanos, a liderança das pessoas é muito importante, a gestão comercial, a gestão marketing, que eu já vi que vocês também já têm, um bocadinho de finanças para não financeiros, também precisamos, como empresários, como indústria, também precisamos. Portanto, isso depois são pequeninas coisas que se vão tirando conforme a necessidade. Como podem ver, também andei a fazer formação durante grande parte da minha vida, até que vendi as empresas. E vendi as empresas e aí nem doutoramento fui fazer, porquê? Porque o meu objetivo caiu. Estive ali uns anos a não fazer nada, ou quase nada, só como professora do ensino superior, mas não é para mim, como é que eu ia dizer, paixão, como podem imaginar. E depois enverdei por outro ramo, enverdei pelo imobiliário, enverdei pela agricultura, e, portanto, eu sou, de facto, uma engenheira na transversal, porque, de facto, sou química, sou especialista em engenharia alimentar, dou aulas em engenharia eletrotécnica, mexo na engenharia civil e na engenharia agronómica. Portanto, eu faço 5 engenharias na transversal. Isto só para vos dar assim um bocadinho do que é ser engenheiro. E engenheiro é múltiplo, e dá para tudo, de certo modo. Aliás, há uma máxima... É versatilidade. Há uma máxima que eu costumo dizer, sobretudo para os engenheiros químicos. As pessoas mais importantes deste país eram engenheiros químicos. Sabem quem? Olha, o Belmiro de Azevedo era engenheiro químico, ligado à banca. Como é que ele se chama? Do BCP. O BCP. O engenheiro, o mais velho. O engenheiro Jardim. O Jorge Jardim. Sim. Era engenheiro químico. Para além da engenheira que foi nossa primeira-ministra também, que era engenheira química. Portanto, eu costumo dizer, os engenheiros químicos, há tanta falta de trabalho e de indústria pesada em Portugal, que os engenheiros químicos sabem fazer tudo. E, portanto, têm que deitar as mãos de fora e, normalmente, atenção à gestão. E engenheiro, mais tarde ou mais cedo, acaba sempre na gestão. Portanto, de um modo geral, claro, para quem tem ambição, para quem anda, para quem se mexe, vai parar à gestão de um modo geral. Não digo mais nada. Bom, muito obrigado, professora. Antes de passarmos para o próximo tópico, que seria a Ordem dos Engenheiros, que todos queremos saber mais, gostava só de fazer mais uma pergunta mais relativa a este tema, que seria, principalmente na professora Luísa, mas os outros professores estejam mais que à vontade, relativamente a atividades extracurriculares ou cursos ou algo deste género que possam ocorrer no ISA. É que eu e outros colegas nossos temos visto na página do ISA, no Moodle, certos, como se fossem atividades extracurriculares ou minors. Perdi-te agora um bocadinho, desculpa. Peço desculpa. Fiquei... Relativo a atividades como minors ou extracurriculares que ocorrem no ISA, para a inscrição dos alunos.
Eu tenho ideia que existem, mas há pouca informação relativa a estas no ISA. Não sei exatamente o que é que não sei exatamente o que é que vocês estão a referir-se quando falam desse tipo de miners. O que é que diz especificamente, André? Havia de facto, hoje as faculdades, hoje as universidades quase todas têm os minors. Mas nós não temos no técnico A, dúvida. No técnico A, na Universidade Nova A, sim. E só uma mais-valia, mas que no fundo a engenheira Luísa Louro já falou. Isto é, vocês podem não fazer um minor com esse nome, mas podem fazer o quê? Uma cadeira que vos interesse noutra faculdade, com uns tantos ECTS, que tudo isso se junta para a vossa formação. Luísa, desculpa, mas no fundo acaba por ser isso. Não, fizeste bem, Lídia. Uma das coisas que eu digo muitas vezes aos alunos, um engenheiro alimentar a sua matéria-prima vai ser o produto da agricultura. E, portanto, muitas das vezes nós temos disciplinas na engenharia agronómica que se calhar para os alunos são muito interessantes. E se um aluno vai trabalhar, por exemplo, um aluno de engenharia alimentar, a oportunidade que tem aí trabalhar, por exemplo, para a herdade do Esporão, como nós temos lá uma ex-aluna, se calhar é muito bom fazerem aquela disciplina de olivicultura e de tecnologia do azeite, por exemplo, uma coisa específica, mas isso são coisas que vão surgindo à medida da forma como a vossa carreira for evoluindo, mas de facto eu acho que nós temos algumas mais-valias que podem ser interessantes. De uma maneira geral, as pessoas têm uma atividade que é sempre suportada pela investigação e, portanto, todos nós temos um conhecimento que é o mais possível atual. E, portanto, é de facto um bom local, um bom sítio para vocês irem buscar informação recente, atualizada, fidedigna e de qualidade. Portanto, mas depende, vocês não vão fazer outro mestrado, vão fazendo uma cadeira ou outra que eventualmente possam ter interesse. Vão trabalhar, por exemplo, para uma área relacionada com a zootecnia. Se calhar há algumas disciplinas na produção animal que vos interessam ou que podem ser úteis, e nesse sentido eu acho que é sempre uma boa forma de complementarem a vossa formação. Eu penso que nessa questão dos minors, Vítor, desculpa, também está às vezes muito do vosso lado, do lado da Associação de Estudantes, promover pequeninas formações, promover workshops de coisas muito específicas e chamar-nos a nós, assim como chamaram hoje para esta conversa, outras coisas, nós ou outras pessoas, de fora mesmo, e a vossa Associação de Estudantes até faz algumas coisas já, mas se calhar ainda devia fazer mais. Eu penso que isso está muito do lado dos alunos, promover pequeninas coisas, bem focadas e bem direcionadas. Desculpa, Vítor. O que eu estava a dizer, não sei se o André estava a referir, por exemplo, eventualmente, há alguns cursos não conferentes a grau que são dados no ISA, não sei se talvez seja isso. Era relativo a isso, sim, professor, e a projetos de investigação, e é isso, que nós só ouvimos falar quando já aconteceram, normalmente. Normalmente, pois, é colocado na página do ISA, Por acaso, vocês têm razão, nós sim, divulgamos mal as coisas, mas isso é um problema. Às vezes, é preciso andar à procura na página do ISA. Tem aquele calendário ali do lado direito da página mas a pessoa tem que ir à procura. E eu concordo convosco que as coisas não são bem divulgadas. E isso é uma chamada de atenção a fazer ao Conselho de Gestão. Aquela página tem que ser mais... Eu penso que já se está a trabalhar um bocadinho nesse sentido, mas há muito mais a fazer. Houve recentemente algumas propostas de pequenos cursos que
que dão 2 ECTS, dão 3 ECTS, portanto cursos de curta duração. Não me lembro de alguns desses cursos serem muito nestas áreas, não é? São mais em áreas, mas se calhar o que nós podemos fazer é fazer estes desafios à Associação de Estudantes e pensar, Associação de Estudantes, organize lá aí uma formação com poucas horas, com fins de tarde, 2 horas por dia durante uma semana, por exemplo, sobre a dieta mediterrânica, outra sobre qualquer coisa e dinamizarem um bocadinho isso. Não é fácil, porque normalmente depois os formadores são pagos ou não, se forem da prata da casa provavelmente não são, mas se vocês quiserem um especialista podem ser pagos, isso implica que os alunos depois também tenham uma despesa adicional, mas não quer dizer que não seja uma ideia, encontrarmos uns temas engraçados, complementares à vossa formação, não é? Não é, Margarida, não achas? Sim, acho isso. Ontem, por exemplo, estive a falar com alguém que está a fazer uma especialização em alergénios alimentares e toda a legislação subsequente, de acordo com isso. É capaz de ser um cursinho, uma formação interessante, coisas assim. Exato. Podem ser complementares ou não, mas de curta duração. Eu vejo mais estas minors a que se referia o André neste sentido. E aí, digo-vos, a bola está muito do vosso lado para dinamizar as coisas. Muito. Não é estar a querer chutar para canto, mas é também, às vezes são vocês próprios que sentem necessidade das coisas. E temos de procurar respostas para o que necessitamos, lá está, não temos também de estar sempre à espera que alguém faça. É evidente, é evidente. Verdade, Beatriz, e nós estamos sempre aqui deste lado. Imagina que vocês vinham dizer, o que é que acha de fazermos um curso sobre isto? Eu podia dizer, olha, isso é uma excelente ideia, até vos indico. Sim. Ou então dizia, não, acho que essa área não, por exemplo, não tem grande interesse. Nós estamos sempre disponíveis para isso. Contem connosco, porque qualquer um de nós que está aqui funciona muito no sentido de dar uma boa resposta, de vos ajudar nesse sentido. Professores, eu tinha uma pergunta também nesta questão da ajuda por parte dos professores e do Luísa também, por exemplo, se é possível que os alunos, tanto em licenciatura como em mestrado, possam integrar talvez certas investigações como uma espécie de estágio dentro da faculdade, dentro do ISA, em programas que estejam a ocorrer aí dentro, porque também é uma parte que não é muito divulgada entre os alunos, se há essas oportunidades. Desculpe, posso só aqui referir uma coisa? Pronto, eu venho de outra faculdade, venho de outra licenciatura e na minha faculdade havia uma coisa que era um plano de estágios extracurriculares e que eu acho que é extremamente enriquecedor porque os professores tinham projetos de investigação, como têm no ISA, e alunos de mestrado com eles ou de doutoramento, e às vezes os alunos de mestrado precisam de ajuda porque não têm tempo a fazer tudo, ou os alunos de doutoramento também dá sempre jeito, e basicamente esse plano de estágios extracurriculares era essencialmente isso, eram divulgados os trabalhos que estavam a acontecer, uma série de vagas, e depois os alunos tinham acesso a isso por e-mail e concorriam, e era basicamente isso. Acho que seria bastante interessante se conseguisse fazer essa reunião dos vários projetos que estão a acontecer e depois também ver até que ponto é que podem integrar alunos. Sim, eu não sei se algum dos meus colegas quer responder alguma coisa sobre isso. Nós já tivemos em tempos, no âmbito da nossa unidade de investigação, a possibilidade dos alunos integrarem... Iniciação à investigação, sim. Estágios de iniciação. Tivemos, sim. Isso ainda temos, exatamente. Sim. Há uma outra, mas aí eu acho que tem uma espécie de uma bolsa, não é, Margarida? E há uma pequena... O aluno, não sei se fica inserido no projeto. Bem, não sei. Não, receber nada não recebe. Isso aí estamos... Mas temos essa questão, sim, em aberto, da iniciação à investigação. Muitas vezes o que acontece é que andamos todos demasiado cansados e sem paciência para muito, porque isso, quer queiramos, quer não, é uma mais-valia. Isso que a Gabriela estava a dizer.
mas que no início pode não o ser, e portanto isto tem que ser tudo muito bem dinamizado, mas sem dúvida que é uma excelente ideia e que... Eu também acho, e faz uma ponte, não é? Portanto, perante aqueles dos vossos colegas que já estão mais avançados, não é? Portanto, acho que isso é útil para todos os envolvidos, sim. E principalmente para as pessoas a começar. Deixem-me só dizer o que foi a minha experiência já. Eu já tive por 2 ou 3 vezes uns alunos durante a licenciatura que diziam isso, nós gostávamos imenso de ir para o laboratório começar a trabalhar. E nós organizámos, foi numa altura que tínhamos um grande movimento no laboratório, era muito fácil integrar lá alunos. Isto corria muito bem até chegar à época de exames. A partir daí, os alunos desapareciam. Ou seja, vocês na fase em que estão agora têm a percepção que isso tinha sido muito útil. Durante o momento em que isso estava a decorrer, as solicitações eram tantas que alguma coisa ia ficar para trás. E o que ficava para trás era aquilo que vocês não tinham obrigatoriedade de fazer. E, portanto... eu tive 2 ou 3 alunos que isso aconteceu já há alguns anos e que depois foram embora, eu já não consigo, não tenho tempo, porque era uma espécie de um trabalho que os alunos iam ali sem uma obrigação, há alguns cursos que têm o estágio curricular de laboratório, estágio em laboratório, por exemplo, estou-me a pensar na licenciatura em Biologia, e aí os alunos têm um trabalho efetivamente para fazer. Tudo o que seja um trabalho meramente voluntário, só por curiosidade, eu tenho a sensação que os alunos têm solicitações muito grandes, têm muito trabalho durante os cursos e, portanto, acabam por não resultar muito bem. Desculpe, professora. Então, mas não há, por exemplo, não se podia fazer um programa de shadowing, ou seja, em que um aluno fazia de shadow, do investigador, não é? De sombra, estava sempre ali por trás tentar também fazer e ajudar, mas, por exemplo, no verão, um aluno que estivesse interessado, por exemplo, numa investigação do ISA, que decorresse também durante o verão ou durante as férias, porque sempre tem mais disponibilidade também. Não haveria maneira de fazer alguma coisa deste género? Isso está sempre em aberto. É sempre possível. Se tu vieres ter comigo e dizer eu gostava imenso, eu só posso trabalhar durante o verão, eu gostava imenso de trabalhar nisto, gostava imenso de experimentar, isso é sempre uma coisa que nós de uma certa forma conseguimos encaixar no nosso trabalho. Isso não é nada de impossível, Mafalda, não é nada. Sim. Obrigada. Acho que o Francisco quer falar. Falei com o Manuel. Pegando agora na pergunta da minha colega e passando para fora dos muros do ISA e tendo em conta também a situação que nós estamos a viver, que se vai prolongar claramente por mais 1 ou 2 anos, e já o ano passado, quando eu terminei a licenciatura e os colegas que agora também estão a terminar a licenciatura têm dificuldade em encontrar estágios e nesta altura os estágios são as ferramentas que nós temos para nos valorizar enquanto ferramenta de trabalho. Queria perguntar qual é que seria a opinião dos professores sobre possíveis soluções e alternativas a estágios que de momento não acontecem porque as empresas não nos podem receber porque elas próprias também não sabem como é que vai ser o dia da manhã. Pronto, muito obrigado. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Exatamente. De facto... Fazer estágio tem que ser na empresa. Se as empresas não estão disponíveis, como é que poderá ser? É assim, nós fomos apanhados por essa situação o ano passado, não é? Este ano já vai ser o 2º ano que estamos a viver isso. Como diz o Francisco, isto prevê-se que a coisa que não seja fácil de resolver, no sentido em que estávamos habituados, digamos assim, num prazo relativamente curto, que vamos ter que pensar sobre o assunto, sim. Temos que olhar para as empresas... Margarida, desculpa, querida. Olhar para aquelas empresas e no setor alimentar há algumas, que obrigatoriamente precisam de mão de obra temporária. Nós temos, por exemplo, as empresas de concentrado de tomate que no verão empregam sempre gente e mesmo os estágios pagos. Eles precisam.
Eles vão começar a recrutar qualquer dia todas as empresas de concentrado de tomate em Águas de Moura, em várias, porque elas precisam de mão de obra temporária. Depois temos também... Isso é mesmo em agosto, não é? Isso é mesmo em agosto. É mesmo em agosto. Isso é mesmo em agosto. Temos as empresas de fruta, de pera, de maçã, toda a zona do Oeste que empregam. Se é tanto pode ser apanhar peras, ou não, já não estou a dizer isso, mas no controle de qualidade da recepção das peras, das maçãs, das ameixas, do que for. E esses, quer queiram, quer não, eles vão precisar de mão de obra. Precisam, porque têm, nas épocas de colheita, mão de obra necessária. Porque quando é para terem o estagiário mais tipo sombra, como acontece neste mês de maio, agora final de abril, que vocês do terceiro ano têm a cadeira de estágio. Eles nem sempre... Agora, por acaso, já falei com 2 colegas vossas que até vão mesmo para a prática, vão para lá, mas nem todos aceitam. Agora, nestas indústrias em que há necessidade de mão de obra temporária e que é uma excelente experiência para vocês, eu acho que vale a pena experimentar, Francisco. As empresas de concentrado de tomate, as empresas de fruta, pronto, e lá estou eu a ir para os hortofrutícolas, é que a sazonalidade exige mão de obra sazonal. Professora, também há... É a vinha, é a azeitona, tudo isso requer mão de obra. Uhum. Não sei se há mais perguntas relativamente a este tema, se podemos passar para a parte da ordem e a sua apresentação. Só para juntar uma coisa, Francisco, não desistam logo à partida de encontrar uma empresa que aceita alguém lá, neste momento. Porque acaba por haver algumas que aceitam. Portanto, convém sempre persistente, no sentido, vamos mesmo à procura. Porque... apesar da situação, ainda há empresas que estão a aceitar pessoas. Sim, sim. Portanto, pronto, é mais não desistir já, não desistir logo. Eu, por exemplo, professor, estou no terceiro ano da licenciatura e ando à procura de estágio, já mandei para vários sítios aqui da minha zona de residência e pronto, ninguém me responde, mas é uma questão de continuar até que alguma coisa. Aí o que eu vos proponho é o seguinte, vocês enviam um e-mail a explicar tintim por tintim o que é que se pretende do estágio, portanto, isso é muito importante, mas depois pegar no telefone e ligar. Não fique à espera de uma resposta por e-mail. Envia um e-mail com a solicitação, mas depois, um dia ou 2 depois, ligam. Telefonam, olha, recebeu a minha proposta, uma coisa mais proativa, porque se estão à espera que eles respondam é mais complicado. Então eu diria para vocês telefonarem e perguntarem. Façam uma primeira, isso que já fizeram, portanto uma solicitação via e-mail, por exemplo, mas depois não ficar muito tempo à espera. No dia a seguir, 2 dias a seguir, fazer um telefonema. Isso dá mais resultado. Irem à procura da resposta. E depois, durante o telefonema, mesmo que eles não tenham, eventualmente, não estejam a pensar nisso, se calhar com a conversa vocês conseguem explicar melhor, falar diretamente, conseguem explicar melhor o objetivo do estágio e as empresas até acabam por perceber que é uma coisa que não invade muito o território da empresa e que não tem assim, que não implica um envolvimento muito grande da empresa e se calhar até acabam por aceitar, mudar de ideias. Portanto, eu acho que falar diretamente é uma excelente estratégia. Sim, é o que eu também tenho feito, é tentar contactar para além de e-mail. Mas pronto. Mas só e-mail não. Envia o e-mail e ligar. E a seguir telefona. Sim, porque muitas vezes nem eu nem envio os e-mails. Exatamente. Antes de passarmos para a ordem, há aqui a Margarida não consegue ligar o microfone, mas ela mandou-me perguntar que competências é que podemos esperar adquirir no mestrado que não adquirimos na licenciatura.
Eu acho que o mestrado acaba por ser uma consolidação de muitas das coisas que foram tocadas superficialmente na licenciatura. Ou seja, o superficialmente não quer dizer que seja mal dado. O que quer dizer é que pode ser necessário aprofundar algumas das coisas. E, de facto, vocês lembram-se na altura em que nós passámos a análise sensorial para o mestrado, precisamente porque é uma matéria que vocês precisam já ter um conhecimento das várias coisas para conseguir integrá-lo. E, no fundo, o mestrado vai complementar alguma da formação da licenciatura. Mas eu acho que, sobretudo em termos de uma engenharia, dá-vos competências muito mais completas nessa formação. É sobretudo complementar aquilo que vocês já tinham em termos de noções mais básicas. É complementar e é abrir novas perspectivas, porque vocês têm outras cadeiras. Até se falar só naquilo em que eu estou mais implicada. Eu, no primeiro ciclo, na minha parte, damos os processos convencionais de processamento de alimentos. No segundo ciclo, dão-se os processos emergentes. Portanto, outro tipo de processos. Dá-se outras valências a nível de marketing, de gestão e tudo isso que são fundamentais. Portanto, eu acho que o mestrado, para além de consolidar coisas, abre novos horizontes. E um dos distintivos da agronomia é que o engenheiro alimentar da agronomia conhece as matérias-primas, que outros engenheiros alimentares não as conhecem tão bem. E as tecnologias que nós damos um aperitivo. Eu costumo chamar à tecnologia alimentar que temos no terceiro ano o aperitivo das tecnologias. E esse aperitivo transforma-se em refeição completa depois nas várias tecnologias. E eu acho que é extremamente importante, porque vamos consolidar conhecimento, vamos dar muito conhecimento novo. Conhecimento novo mesmo, não é só consolidar. Há a parte da qualidade que é fundamental, que é essencial e que realmente aí no mestrado é que vocês também vão adquirir mais conhecimento. Há a parte de projeto industrial. O projeto industrial é fundamental na formação de um engenheiro alimentar, porque em projeto industrial vocês têm que pensar desde o que fazer, como fazer, com que fazer e desenhar a própria fábrica. Vocês no final do terceiro ano não sabem fazer isso. No final do quinto ano, que é o segundo ano de mestrado, já o sabem. E isto é extremamente importante. O mestrado pretende dar uma visão, então com esta cadeira de projeto, é uma cadeira em que é preciso conhecimentos de tudo, desde a economia, à gestão, à engenharia, às operações unitárias, aos balanços de massa, aos não sei o quê, tudo isso faz falta nessa cadeira. E são as várias cadeiras, as várias UCs que vamos tendo no mestrado que completam a formação de um engenheiro alimentar. É tal integração que eu vos estava a dizer, não é? Portanto, vão apanhando, vão tendo o conhecimento mais separado em algumas áreas e depois há alturas em que integram tudo, em que é preciso perceber como é que aquilo tudo se mistura. É uma aplicação, exatamente. Eu agora estou a fazer a minha tese de mestrado, por isso já fiz o mestrado praticamente todo, e eu acho que o mestrado deu muito mais segurança nos conhecimentos que eu já tinha, também porque há muitas cadeiras onde nós englobamos muitos conhecimentos que tivemos separadamente e as coisas fizeram muito mais sentido agora, porque eu percebi na prática como é que vou aplicar aquilo que eu aprendi antes. E pronto, e acho que o mestrado, eu principalmente adorei o mestrado no ISA, acho que não teria feito no outro lado, para além de ser muito geral, também tem coisas muito práticas e pronto, que acho que me vão ajudar bastante no futuro. Obrigada, Carolina. Disse isso como ninguém, muito bem. Eu digo-vos mais, as licenciaturas de 3 anos, essa é uma medida política europeia, no sentido de quê?
de aumentar a estatística de pessoas licenciadas. Porque, na realidade, o engenheiro com 3 anos não tem o potencial todo, nem a capacitação toda e completa para poder assumir a responsabilidade de um projeto, de uma produção de outros níveis, de outros graus. Digamos que isto é um bocadinho autoengano, não é? Foi uma medida mais política do que científica. Porque, de facto, o engenheiro, para estar capacitado plenamente, tem que ter 5 anos. 3 anos, enfim, se vocês não tiverem condições económicas, mas ainda por cima, nesta altura de pandemia, aproveitem e estudem, aproveitem e avancem. É nas alturas de crise que nós temos que as aproveitar. Também passei por épocas de crise, até política, nos anos 70, passei por essa altura e eu nunca desisti. Andei sempre à frente. E houve muitos colegas meus que desistiram na altura do 74 e do 75, por aí fora, porque achavam que não ia dar nada. Não. É nas épocas de crise que nós temos que investir mais em nós e aproveitar a oportunidade. Porque não há trabalhos, não há empregos, não há estágios, como há bocado o Francisco dizia, ou não há menos possibilidade disso. Aproveitem e estudem, façam outras coisas, estudem mais, avancem. Porque, de facto, 3 anos não é nada. Para ser engenheiro, não é nada. É só uma estatística, mais nada. Bem, parece que tecnicamente há para aqui um entrave, mas eu vou falar na mesma. Não posso partilhar a tela e aquilo que eu tinha preparado para vos mostrar, o que é pena, mas eu vou falar precisamente o que eu tinha preparado. Bem, o tema desta apresentação era engenheiro em Portugal, na Europa e no mundo. E começa com uma certa cronologia. Em 1837 foi criada a primeira Academia Politécnica no Porto e a vossa escola teve origem no ano de 1852 no Instituto Agrícola e Escola Regional de Lisboa, no reinado de Dona Maria II. Isto é só um pequeno à parte. Em 1936 foi criada, em 1876 foi criada a Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, engenheiros não militares, não é civis, não é civil de obra, é civis no geral, como não militares. E a ordem em si foi criada em 1936. Portanto, fazemos este ano uma grande festa, em novembro, dos 85 anos da ordem. À partida é o que vamos ter. O que é que nos une a todos? E isto é aquilo que vocês devem pensar. O que é que nos une? Uma formação, ou uma licenciatura ou um mestrado, que nos permite, que nos capacita praticar atos de engenharia. Agora, a formação é dada pela escola. A formação é dada pela escola. Só que o Estado transferiu, delegou às ordens a atribuição do título profissional. Então, o Estado transferiu para a Ordem dos Engenheiros a atribuição do título de engenheiro. Quem é a nossa ordem? A nossa ordem, a sede da nossa ordem é em Lisboa, na Avenida António Augusto Aguiar, número 3. Temos 5 regiões, Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira. E temos também 12 especialidades clássicas, mecânica, ambiente, agronómica, civil, eletrotécnica, florestal, geográfica, geologia e minas, informática, materiais, naval, química e biológica. E depois temos 21 especializações. E dentro das especializações temos uma que se chama Engenharia Alimentar, cuja coordenadora é a vossa professora, a engenheira Margarida Moldão. Bem, quando é que as pessoas entram na ordem? As pessoas entram na ordem, se quiserem, no primeiro ano da universidade. Inscrevem-se, vão ao SIGOI. O que é o SIGOI? Sistema Informático de Gestão da Ordem dos Engenheiros, SIGOE, e inscrevem-se como membros estudantes.
O que é que isso obriga? Obriga a pagar 12 euros por ano. Se inscreverem agora, no mês de abril, vocês só vão pagar de abril até dezembro. 1 euro por mês. Agora, o que é que isso vos dá? Bem, como membros estudantes, há muitos eventos, havia os eventos todos presenciais, eles neste momento não são presenciais, são online, mas há muitos eventos em que, quando eram presenciais, normalmente os estudantes não pagavam. Ou se pagavam, eram tipo apenas um indicador, 1 euro, 2 euros, no máximo 5 euros se tivéssemos aqui convidados internacionais. Vocês podem ir às visitas técnicas, também pagam uma ninharia comparado com os engenheiros e com as pessoas que são. Mas há uma bolsa de emprego. Se forem ao portal da Ordem dos Engenheiros, há uma bolsa de emprego. Esta bolsa de emprego está cotada a nível nacional na primeira posição, nas primeiras posições da área da engenharia. Mas há formações na Ordem continuamente. E vocês também, como membros estudantes, podem ir a essas formações e pagarem também uma ninharia. Mas, no fim de serem membros estudantes, podem entrar no SIGOI de novo e solicitarem para serem membros que podem ser estagiários ou efetivos. Ora bem, o que é um membro estagiário? O membro estagiário é aquele que, ao entrar na Ordem, ainda não tem um estágio profissional e vai ter de o fazer para poder entrar na Ordem. É assim, vocês vão ter que ter um estágio profissional sempre, não só para entrar na Ordem. Este é um problema que nos é imposto também. Nós pertencemos ao Ministério, nós, ordens profissionais, temos uma tutela, temos o Ministério das Infraestruturas. E, por conseguinte, a Assembleia da República e o Ministério também, no fundo, legislam e legislam no sentido de os alunos ou os licenciados em engenharia, ao serem admitidos numa ordem profissional, terão que ter um estágio. Mas reparem, isto é para engenheiros, para economistas, para direito, para médicos, para o que for, tudo isto. Agora, no fim de terem o estágio, entram como membros efetivos. E, ou são membros efetivos N1, o que é que significa o N1? Trazem uma licenciatura de 3 anos, ou entram como membros efetivos no N2, que têm o quê? Têm um mestrado. É possível entrar como N1, ficam como N1s o resto da vida, se quiserem. Se nunca avançarem para mestrado, ficam como N1s. E ao fim de 10 anos de trabalho, ao fim de terem um currículo que é avaliado, podem passar a N2 ou podem passar a membros sénior. Digamos que há uma evolução da carreira profissional também dentro da Ordem. O membro estudante, a seguir membro efetivo, a seguir membro sénior, a seguir membro especialista. Eu sou especialista desde 2004 em Engenharia Alimentar, pertenço à especialidade de Engenharia Química, mas sou especialista em Engenharia Alimentar. E, finalmente, o membro conselheiro. O membro conselheiro, como podem imaginar, é para pessoas já com mais idade, com muita experiência, que tiveram obra feita, que têm essas coisas todas. No fim de serem membros, vocês têm um seguro profissional, por exemplo. Isto é uma coisa que as pessoas não pensam, mas imaginem que vocês estão numa empresa e que há, de facto, um problema na produção. Imaginem que aquele lote todo vai para o supermercado e que 100 pessoas comeram aquele produto e que se intoxicaram ou que morrem. E o que é que acontece? Nós, engenheiros, temos de ter um seguro profissional. Até porque muitas vezes... Professora, desculpa interrompê-la. Já pode partilhar se quiser. Oh, capa. Desculpe lá, professora. Não há problema nenhum. Vamos já. Aqui desativou o compartilhamento de tela do participante. Eu estou na mesma ainda. Já pode, agora pode.
Veja lá se consegue. Agora sim. Então vou-vos mostrar só as imagens do início, só para vocês terem ideia. Isto era o que eu tinha preparado aqui com a engenharia agronómica e alimentar, aqui com tudo a que tem em direito, não é? Portanto, esta é a evolução histórica de criada a academia e o ISA, etc. Quem é a ordem? Onde é que fica? Na António Augusto Aguiar, número 13, é este edifício. O que é que nos une? O que é que o Estado faz? Leciona a formação, mas a Ordem dos Engenheiros, as ordens profissionais, é que atribui o título profissional à pessoa. Estava eu a dizer que há 12 especialidades e 21 especializações, e estava mais ou menos por aqui a dizer o quê? Que os mesmos estudantes podem fazer tudo isto. Há aqui uma bolsa de emprego que é muito interessante, que é a disponibilidade do governo de empregos. Vejam esta que é interessante. Depois temos o CIGOI, aquilo que eu vos dizia, entram no CIGOI e inscrevem-se como membros estudantes. Há a formação contínua, tal e qual como eu vos falei. São 12 euros por ano ou 1 euro por mês. Se repararem, isto é um almoço que vocês têm, ao menos um almoço. E tem a Engênio também, como membros estudantes podem ter a Engênio. A Engênio é a revista da Ordem dos Engenheiros. Digamos que eu acho, como professor, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos. Quando um aluno entra em engenharia, vem de um secundário com uma linguagem própria de um professor do ensino secundário. Quando entra na universidade, já há outro tipo de linguagem. E quando vocês começam a assistir aos eventos da Ordem, vocês começam aqui a entrar no linguajar próprio da engenharia. E, portanto, já estão a ouvir como é que os profissionais comunicam e como é que os profissionais falam dos assuntos. E vocês, digamos que fazem a ponte entre o secundário e o profissional, assistindo a estes eventos. Temos então o seguro profissional que eu vos estava a dizer, há um problema qualquer, vocês entram numa empresa, o patrão é muito vosso amigo, etc, etc, mas há um dia que vocês têm um desaire, há um dia que vocês misturam um detergente com um produto, há um dia em que há um problema qualquer que o vosso amigo deixou de ser vosso amigo e mete-vos em tribunal. E vocês não têm quem vos ajude. E, de facto, a Ordem tem serviços jurídicos, tem apoio jurídico para ajudar os jovens. Aquilo que eu vos estava a dizer, podem entrar como N1s, nível 1, os licenciados, como nível 2, os mestres em engenharia, como a licenciatura também em engenharia, e os antigos licenciados em engenharia, como é o meu caso. Também há a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que é a OET, que é uma ordem, enfim, mais pequena, que continha quem? Praticamente os bacharéis do antigamente. Hoje, praticamente, as pessoas não entram nesta ordem. Agora, na realidade, ser engenheiro, o que é? É praticar atos de engenharia. E quem é que vos deu essa capacidade? A licenciatura. E praticar atos de engenharia quais são? A investigação, o ensino, a formação, o projeto, o processo, o planeamento, o controle de qualidade, a gestão, a direção técnica, a auditoria, a inspeção, a própria administração. Há engenharia em tudo o que há. Por conseguinte, para se praticar um ato de engenharia, tem de ser engenheiro. E quem é que nos obriga a isso? A lei última, número 123 de 2015, que é o Estatuto da Ordem dos Engenheiros, não foi inventado por nós, vem da Assembleia da República, como eu vos dizia há pouco. Vocês que têm uma carta de condução, como eu tenho, se forem apanhados a conduzir um táxi sem o quê? Sem a vossa cédula profissional, sem uma cédula profissional para poderem conduzir, a polícia apreende o carro e faz outras coisas mais. Em engenharia, ainda não se faz isso, que é ir às empresas ver quem é engenheiro e quem é que não é engenheiro, mas eu costumo dizer que quando um patrão
dá emprego a uma pessoa que diz que é engenheiro e lhe paga como tal, se ele não é engenheiro, é uma fraude. Isto é, se ele está a trabalhar como engenheiro e é um licenciado em engenharia, é uma fraude. E o próprio patrão pode-vos dizer, mais tarde ou mais cedo, olha, você é uma fraude e eu, inclusive, quero o vencimento que lhe dei de retorno, porque na realidade andou-me a enganar, disse-me que era engenheiro e não é. É um licenciado apenas em engenharia. Claro que, a partir do momento em que vocês se inscrevem na ordem, automaticamente têm uma cédula profissional. Que é, já devem ter visto, não sei se viram, a engenheira Margarida nunca vos mostrou a vossa cédula profissional, mas lá tem o nosso nome, a nossa fotografia e por trás o colégio onde pertencemos, a especialidade onde pertencemos, ou até a especialização, ou até, a engenheira Margarida deve ter uma, em que diz o quê? Que diz que é coordenadora de engenharia alimentar da Ordem dos Engenheiros. Mas afinal, o que é um engenheiro? É um profissional baseado em conhecimentos das ciências básicas e ciências aplicadas, os aplica no mundo real. Quer dizer, além do saber, sabe fazer. E é a única profissão em que se pode sonhar, idealizar e, à moda de engenheiro, meter a mão na massa. Ora bem, também temos aqui um outro cartão que é muito interessante, que é o Engineering Card, que é um cartão que a Ordem pode também fornecer a quem o solicita e ser um engenheiro europeu. Há, de facto, jovens que vão para a Europa, que vão para as empresas internacionais e dá-lhes muito jeito o Euring. O Euring, que é, no fundo, o título de engenheiro europeu e ter o respectivo cartão, que é o Engineering Card. Mas atenção a outro pormenor. A Ordem dos Engenheiros só existe em Portugal? Não. A Ordem dos Engenheiros, com outros nomes, em Espanha chamam-se colégios, noutros países chamam-se associações, existem ordens dos engenheiros em todos os países. E Portugal, a Ordem dos Engenheiros de Portugal, pertence à FEANI. A FEANI é uma federação de associações da Europa, onde se incluem 33 países europeus e representam 4 milhões de engenheiros na Europa. Quem tem sido o presidente da FEANI tem sido o engenheiro José Vieira, um português da Universidade do Minho, e que já deixou este cargo porque, entretanto, concorreu à WFLO. Quem é a WFLO? É a World Federation of Engineering Organizations. O que é isto? Portanto, é a Federação Mundial das Organizações, das Associações de Engenheiros. Não sei se vocês ouviram a notícia do último fim de semana, é que a engenheira Elvira Fortunato neste momento, é considerada, teve o prémio da Engenharia Mundial. E porquê? Precisamente porque a Ordem dos Engenheiros de Portugal propôs à WFLO como sendo uma pessoa de mérito. E ganhou. E reparem, a engenheira Elvira Fortunato foi uma das pessoas que nós propusemos, além de todas as outras organizações que também propuseram pessoas para terem este prémio mundial. Quem vai tomar posse no próximo outubro como presidente da WFLO é o engenheiro José Vieira, português também, o mesmo que já foi presidente da FEANI e agora vai para a WFLO. E também temos aqui uma data muito interessante, que é o 4 de março. O que é o 4 de março? É o Dia Internacional da Engenharia Sustentável, que este ano foi comemorado também aqui em Portugal. Era para ter, pela primeira vez ia ser comemorado em 2020 em Paris, na sede da Unesco. Não aconteceu, como podem imaginar, era precisamente em março, mas precisamente pelo vírus não aconteceu. E pronto, no fundo, o que é que ser engenheiro em Portugal é? É aquele que tem uma cédula profissional, pode ser membro efetivo N1 ou N2 ou especialista, pertence a uma especialidade e mais tarde a uma especialização,
Só entra na especialização quem tem mais de 10 anos de experiência profissional. Portanto, normalmente tem que ter alguma experiência profissional. Temos a FEANI, temos o mesmo estudante, o mesmo conselheiro, por aí fora. E temos que relembrar que, dentro destes objetivos, destes 17 objetivos, não há um objetivo que não seja de engenharia, nem que seja na transversal, mas ele aparece. Portanto, como eu costumo dizer e como se diz, há engenharia em tudo o que há. Caros jovens, muito obrigada pela vossa atenção e desejo-vos os melhores êxitos profissionais. Obrigada. Alguma dúvida que tenham, ou eu ou a engenheira Margarida, estamos cá e podemos tirar-vos as dúvidas que tiverem. Eu, por acaso, tenho uma pergunta. Sim, senhora Mafalda. Eu, por exemplo, estou interessada em mestrados fora de Portugal e, por exemplo, para entrar para a ordem, ou seja, continuaria, o meu objetivo é continuar na área de engenharia alimentar, mas no mestrado fora de Portugal, e para entrar na ordem seria, por exemplo, entrava na FEANI ou entrava primeiro, ou dava para entrar por Portugal, pela Ordem dos Engenheiros em Portugal e só depois... É assim. Como é que funcionava? É assim, como estudante, entra como mesmo estudante aqui. Sim. Agora, há acordos na União Europeia, há diretivas europeias, imagine que você faz o mestrado em Itália. Uhum. Faz a licenciatura aqui e faz o mestrado em Itália ou num país da União Europeia. O que é que vai acontecer? Quando vier voltar para Portugal, esse mestrado tem que ser cá reconhecido. Sim. Portanto, o seu mestrado vai ter que ir à Direção-Geral de Ensino Superior para ser reconhecido. Ponto número 1. Ponto número 2. A partir do momento em que é reconhecido pela Direção-Geral de Ensino Superior, também é reconhecido pela Ordem. Até porque é assim, não há nenhuma licenciatura ou mestrado que vocês façam cá em Portugal que, ao ser aprovada pela A3ES, que é a Agência de Acreditação das Formações Superiores, não há licenciatura ou mestrado que vocês façam cá em Portugal em engenharia que não seja solicitado à Ordem dos Engenheiros o parecer se aprovam ou não aquela licenciatura ou aquele mestrado. E imaginem que aparece uma licenciatura em engenharia que não tem matemática, ou que não tem física, ou que não tem fenómenos de transferência, ou que não tem o que quer que seja. E o parecer da Ordem dos Engenheiros vai dizer: não aceitamos que esta licenciatura seja em engenharia, porque lhe falta isto ou aquilo. O mestrado acontece precisamente o mesmo. Agora, se vocês fazem um mestrado fora do país, esse mestrado também tem que estar reconhecido internacionalmente. E ao entrarem no país, vocês têm que trazer todas as cadeiras que trazem e têm que ir à Direção-Geral do Ensino Superior. Para quê? Para ser acreditado, para ser regularizado e ser correspondente a um mestrado aqui qualquer. Nessa altura, sendo reconhecido pela Direção-Geral do Ensino Superior, também a Ordem o reconhece. Ok. Obrigada. Imagine, por exemplo, que faz o mestrado aqui ou noutro sítio qualquer, mas que faz aqui, por exemplo, e que depois vai trabalhar para o Brasil. Tem a licenciatura, tem mestrado, vai trabalhar para o Brasil. O que é que vai acontecer? Para lá trabalhar, tem que estar inscrita na ordem profissional lá. Okay. Ora, há protocolos entre Portugal e o Brasil, e se for inscrita na ordem portuguesa, automaticamente pode ser inscrita na ordem brasileira. Quem diz no Brasil, diz na Argentina, diz no México, ou na Colômbia, ou na Europa. Ok. Há uma diretiva europeia para regular essas coisas todas. Ok, muito obrigada. Sim, senhora. Mais dúvidas? Eu tenho uma questão, pode parecer um bocadinho estúpida, mas relativamente ao estágio, tem de ser algum estágio específico ou quando nós terminarmos o mestrado e quisermos começar a estagiar, podemos escolher aquilo que quisermos e apresentar isso como um estágio para a ordem? Claro que sim. O estágio profissional que vocês fazem na vossa carreira profissional é válido
também na ordem, como é lógico. Não vão fazer 2 estágios. Um para Sim, a ordem sim. e outro para... Não. Ok. Não. Ok, obrigada. Terá que ter um patrono na ordem. Alguém da ordem, portanto, um dos membros da ordem ser o seu patrono para ingresso para o estágio da ordem. Pois era isso que eu ia perguntar. Não. É preciso haver um patrono? Não. Olívia, mas Desde que ela, imagina que ela vai fazer um estágio profissional no Tomate ou na Capoteca ou na Late, qualquer coisa, na Frolacto, qualquer sítio. Ela vem com uma declaração da empresa onde fez o estágio e, ao entrar na ordem, apresenta precisamente esse documento. Aceitam só assim? Olha, então eu estava a dar mais informações. Ok. Claro que sim. Nós temos que ser ágeis. É assim, o governo, é uma das contestações que nós fazemos, é o estágio, não é? Para entrar na ordem. Mas temos que facilitar a vida aos jovens, como é lógico. Se eles trazem um estágio profissional, desde que esteja assente pela empresa e que o responsável da empresa o assine, tem um estágio profissional para todos os efeitos. Isso basta, como é lógico. Ok, obrigada. Ok, boa. Desculpe, no seguimento desta pergunta, e o estágio em questão tem de ter algum tempo mínimo, ou seja, tem de ter uma duração 6 mínima? meses. Sim, eu acho que é 6 meses. Por acaso não tenho a certeza, mas acho que é 6 meses. Ok. É o estágio que vocês fizerem na vida profissional. Sim. Só tem é de o aproveitar e de tê-lo devidamente assinado pela empresa. E aí funciona-vos para tudo. Pode corresponder, por exemplo, aos primeiros 6 meses de atividade profissional numa empresa, por exemplo. Desde que o patrão escreva que foi um estágio profissional de 6 meses, para nós está tudo bem. Exatamente. Às vezes o que acontece é que, ainda outro dia me aconteceu um miúdo lá debaixo de Beja, esteve a fazer um estágio numa empresa e depois a entidade patronal não lhe quis passar o documento. Isso foi feio para a parte da empresa, foi feio, e o garoto acabou por, até ia para um concurso público, e pronto, inscreveu-se rapidamente na ordem, etc. Eu ajudei-o em tudo e facilitei-lhe o mais que pude, como é lógico, mas depois a entidade empresarial não lhe assinou o documento, conforme ele tinha lá estado. E daí que às vezes há coisas dessas. Mas que Desculpa, o que a engenheira Lídia disse é muito importante para um concurso público. Uma Câmara Municipal exige a inscrição na ordem aos seus engenheiros. Para concursos públicos há muitas... Sim, para uma Câmara, para um Ministério, para tudo o que seja público, tem que ter, é obrigatório. Aliás, os anúncios têm que ter obrigatório inscrição na ordem. Nos empresariais, depende das empresas. Há empresas que querem, há outras que não têm essa consciência, não sabem o que é um engenheiro, não distinguem o licenciado do engenheiro, mas para os concursos públicos tem que ser. Tem que ser. Aliás, todos os concursos dizem isso. Estão todos esclarecidos? A engenheira Margarida é a coordenadora de Engenharia Alimentar, antes fui eu, a coordenadora de Engenharia Alimentar, depois passei-lhe a pasta a ela, e ela vai continuar com certeza, ainda mais 3 anitos ou 4 que ainda precisa de lá ficar mais. E tem estado sempre em agronomia, já foi a engenheira Olga, já foi... É verdade, Olga Laureano. Também estava lá, portanto tem estado, a coordenação da Engenharia Alimentar tem estado muito em agronomia. A não ser contigo. Que era química, pronto. Olha, desculpa, mas a Olga Laureano é química. E é química. Para todos os químicos, mas é o professor é químico. O professor é professor de agronomia. O que eu queria dizer era professores de agronomia. Olha, o Vítor é que pode entrar agora para a equipa. É melhor não falar no assunto neste momento. Está bem, eu não falo. Sim, mas isso tem que ser feito, tem.
Então, se não houverem mais dúvidas, não sei se alguém mais quer falar. Acho que não. Já agora, se me permite, Beatriz, eu quero só agradecer à engenheira Lídia este fim de tarde, no meio de tantos afazeres que a engenheira Lídia tem, arranjou esta mais de hora e meia para estar aqui connosco. Muito obrigada. Foi de facto um gosto, e quando me pediram que era para falar da Ordem, como perceberam, ninguém melhor que a engenheira Lídia, porque vive a Ordem já há muitos anos e é vice-presidente nacional, portanto, por alguma coisa será, não é verdade? Sim, eu em nome Muito obrigada, Lídia. E acho que em nome de todos Tudo os bem. alunos, e também posso agradecer a sua presença, porque obviamente não deve ter uma vida disponível para estar aqui tanto tempo, e agradeço a disponibilidade para falar connosco. Está com o microfone desligado. Atenção, Lídia. Está com o microfone desligado. Tenho outra reunião a começar às 8h30. Então se for Beijinhos, preciso, beijinhos. Adeus, professora. Outra vez sem som, Lídia. Estás sem som. Mas já saiu. Já saiu, pronto. E se calhar, se mais ninguém tiver nada a dizer, eu também dava por terminada aqui esta sessão. Agradeço imenso a presença dos professores que se disponibilizaram para vir aqui falar um bocadinho connosco, e a todas as pessoas que vieram. E também relembrar que amanhã temos outra sessão a decorrer com 2 ex-alunas do ISA, uma delas está aqui presente hoje, que vão falar um bocadinho connosco e partilhar experiência. É a Carolina Correia, já agora. Ela amanhã vai falar connosco, e por isso, não sei se quer dizer alguma coisa. Para irem amanhã, espero esclarecer. Olha, mas eu não sabia, Beatriz, manda-me lá essa. Também não. Nós mandamos um link para amanhã, professoras. Ok. Nós podemos mandar na mesma, mas pronto, é só para saber, e para amanhã também estarem presentes para ouvir o testemunho delas, e elas vão dar algo, pronto, a sua experiência profissional até agora, e todas as dúvidas que tenham com ela para tirarem com elas, apareçam. E pronto, e obrigada a todos. Carolina, estava a olhar para a Carolina e achei que ela. Eu tinha a ideia que a Carolina já não era nossa aluna. Já fui. Exato, já não era agora, neste momento. Está onde, Carolina? Estava na Duncake, de momento, infelizmente, já não estou. Estou à procura também de novas oportunidades e pronto. Estou na luta. Se quiser saber mais, amanhã apareça. É verdade. Amanhã contigo. E pronto, e se calhar eu podia só, eu sei que já estou a gravar, mas isto não vai apanhar todas as páginas das pessoas. Eu podia só que ligassem as câmaras para nós tirarmos uma fotografia a todos. Faz favor. Podemos só e perguntar se não há problema em tirarmos fotografia para depois publicarmos toda a gente que veio, para darmos uma maior ênfase aqui à sessão. Se não houver problema. Não. E que foi muito participada. Foi, acho que foi bem. Pessoas. Correu muito bem, sim senhor, parabéns a vocês. Parabéns pela iniciativa. Ok. Já está. Pronto, então, obrigada a todos. Obrigada. Até amanhã. Boa tarde, bom dia a todos. Boa Páscoa. Até à próxima. Obrigada. Tchau.